Como eu falei agora há pouco sobre os meridianos, parece uma palavra pesada, mas os meridianos, gente, foi descoberto de uma forma assim, ao mesmo tempo que eu falo de uma pessoa visionária, mas também foi um pouco cruel. Mas, infelizmente, foi assim que nós conseguimos ter esse conhecimento precioso para tratamento. Então, os meridianos foram descobertos por um imperador, que ele era muito amigo de um dos seus guardas, e esse guarda, esse soldado, ele durante uma batalha levou uma flechada de uma tal forma que o imperador sabia que ele tinha uma dor assim muito forte, né, e que não passava, era uma dor crônica, como nós consideraríamos hoje, né? E aí ele ficou assim, o que ele vai fazer? Com esses prisioneiros de guerra que ele teve, ele mandou que os seus soldados, que eram os mestres de Kung Fu, né, que eles estudassem e entendessem o que aconteceu. E, em cima disso surgiram todos os trajetos dos meridianos que nós temos hoje, que são muitos. E pense bem, naquela época ainda não existia o metal, eram feitos com agulhas finas e compridas de pedra. Imagina a dor que, por isso que eu falo que foi um pouco cruel com os prisioneiros, mas ao mesmo tempo hoje nós temos um conhecimento riquíssimo. E ao longo do tempo, o que aconteceu? Os outros sucessores, os outros imperadores, ficaram com muito receio da sua guarda, porque a sua guarda era imbatível devido ao Kung Fu, todo o aprendizado milenar, por isso que está tudo muito interligado, né? E aí, esses guerreiros, eles foram para monastérios, que aí se transformaram nos monges, com toda essa sua sabedoria, para ficar isolado no primeiro momento. No segundo momento ainda, os outros descendentes, imperadores, eles ainda com medo dessa guarda se voltar contra eles, e como eles eram imbatíveis, eles mandaram esses homens para a rua. Então, eles quebraram, destruíram todos os monastérios, e aí eles não podiam levar nada nas mãos, né? Como eles só podiam levar o seu cobertor, uma cuia para comer, né? Poucas coisas. E todos os utensílios, como eu falei, que naquela época eram de pedra, e com um tempo que foi se transformando no metal, né, para as agulhas de acupuntura, eles não poderiam carregar isso, que era muito peso, e assim, até mesmo pela filosofia da humildade do budista, né, que não é levar muitas coisas, muitas posses, eles foram trabalhando com as mãos. E nos mesmos pontos que eram trabalhados com os meridianos, a acupuntura, foi se trabalhando e surgiu o que eles chamam do Doin. O Doin, então, tem todo esse cunho da automassagem, mas também de pontos específicos que você pode usar. E aí, vindo para o Ocidente, outros especialistas e observadores começaram a agregar, que surgiram com a medicina ocidental, que é a massagem sueca, que você citou ainda há pouco, e depois com a massagem clássica. E ainda mais, eu falo assim, até na pós-graduação, aprendi uma técnica fantástica de alívio de dor, que se chama Positional Release Therapy, PRT, que foi desenvolvido por 2 alemães, mas baseados em muitos pontos, gatilhos, pontos dos doins e dos meridianos. E assim nós seguimos com esse conhecimento. Então hoje eu falo assim, até no meu trabalho, eu mesclo tudo isso. Como sabiamente a Vanil colocou, você não pode deixar de ver a pessoa num todo. O ser humano é um todo. E é como nós falamos sobre o toque, a preciosidade que é você trabalhar os tecidos, você ver assim, o soltar. Ainda há pouco tempo houve uma matéria falando sobre a fibromialgia. E eu tenho vários casos, eu atuo desde 93, né? Já em 93 engateando, como eu brinco assim, com as cobaias que a gente começa, né? Depois disso daí atuando, trabalhando, são milhares de pessoas que eu já atendi até hoje. E nesse tempo você vai aprimorando ainda mais com todo esse conhecimento. Então hoje eu falo assim, eu uso várias técnicas, diversas técnicas dentro de tudo que eu aprendi. E o principal é o resultado. Então, a fibromialgia, que é uma dor crônica, eu já tive vários casos que as pessoas chegavam a passar uma semana sem dor, só com o benefício da massagem. Por quê? Ela libera no organismo endorfina, ela vai trabalhando isso também vai ajudando dentro da circulação, que quando você trabalha melhor a sua circulação, você não sobrecarrega tanto os seus órgãos principais, e aí eles podem trabalhar num fluxo mais tranquilo, você ajuda o retorno venoso, como a gente fala muito assim hoje do Ocidente, da drenagem linfática tão especial. E muita gente esquece, né? Pensa assim, a drenagem linfática é só estética. Gente, ela ajuda muito também no pré e pós-operatório. Você precisa disso para deixar o teu corpo trabalhando, fluindo melhor toda essa circulação.
Isso é muito importante. As pessoas precisavam ter assim um conhecimento, né? Muitas pessoas só sentem assim, ai, como é bom, né? É muito associado à massagem a spas e lugares balneários, mas ela tem todo esse cunho terapêutico, sim. Então, é importante, então, fazer a massagem com a pessoa certa, um fisioterapeuta. Quando você pensa fazer a fisioterapia, mesmo que seja para a beleza, o importante é que seja com um fisioterapeuta, realmente aquele que tem a faculdade, tem até pós-graduação, como é a Valdete, né? A minha amiga Valdete Seolim. Mas eu queria que você falasse outra vez sobre o seu endereço, tudo que tem direito. Bem, eu vou complementar com uma coisinha a mais ainda, que eu falo assim, que como a gente falou assim, do trabalho do corpo físico, mental, né, e o emocional, que hoje também eu continuo, como as pessoas falam, você parou de estudar? Eu não, ainda estou enfocando no coaching, que para quem não sabe, são técnicas e ferramentas para que você consiga chegar ao seu objetivo mais fácil, tá? E mais rapidamente. Então, isso tudo só para complementar, quando eu falo assim, do todo do meu trabalho, né? Porque senão algumas pessoas me conhecem pelo coach, outros pela massagem, outros pela fisioterapia. Eu falo assim, não estou entendendo, essa não é a mesma Valdete, né? Então, colocando assim, que é um todo, tá, gente? Então, eu trabalho no centro de Guarulhos, na Harry Simonsen, no número 101. Meu telefone é o 99146-7478. Repete. 99146-7478. Muito obrigado pela oportunidade de eu estar demonstrando o meu trabalho e eu sou muito mais feliz de estar vendo o resultado, vendo que as pessoas estão observando o resultado do meu trabalho em você, tá bom? Espera um pouquinho que nós vamos continuar ainda, que nós vamos para a massagem, né? Vamos fazer um pouquinho de massagem e eu vou ganhar como prêmio, né? Essa massagem deliciosa. E você também vai falar alguma coisa de postura, né, que não foi falado ainda. E é aquilo que eu falei, eu quero frisar. Como é excelente fisioterapeuta, ela é excelente como a sua terapeuta. Terapeuta da sua mente, da sua cabeça. Então, nada como reunir os dois numa mesma pessoa e você ter esse benefício como eu estou tendo. Então, eu melhorei, bem dizer, 99,9%. Só não melhorei mais porque depende muito também de mim, né? E tem coisa que eu preciso também de remédio da ciência. Mas então vamos agora para outra etapa. Por enquanto, um beijo. Terminou ainda.